Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação. Olá, telespectador da Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 6 de julho. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão e a conclusão do estudo sobre a primeira epístola de São Pedro, capítulo 3. Antes de nós ouvirmos o pastor Antônio Júnior, queremos informar e lembrar a todos que hoje celebra-se o dia da criação do IBGE. Sabemos que o IBGE existe para fazer como um catalisador pesquisas para mostrar o retrato ou a radiografia da nação brasileira, sobre todos os aspectos, na área da família, na área da educação, na área política, o censo. Inclusive, nós estamos esperando que isso aconteça nesses próximos anos, até porque nós perdemos muitas famílias, muitas pessoas morreram e a gente precisa de ter um acompanhamento, vamos dizer assim, né, para sabermos qual o índice de mortandade. O IBGE, naturalmente, vai fazer uma confrontação com o número de habitantes que sobreviveram a essa doença. Então, nós parabenizamos a todos que fazem o IBGE em nosso país. Desejamos antes fazer uma oração. E nessa oração nós vamos orar pelo nosso país. Sabemos que os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos. Nós estamos vendo quanta falta de respeito, né? Não é de agora, mas de há muito, contra os direitos do cidadão, a nossa Constituição sendo rasgada, a nossa Constituinte sendo rasgada literalmente. E nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia das autoridades constituídas nesse país, pelas autoridades civis e militares. Estamos vendo quase que se aproximando a ruptura, não é, das instituições governamentais com relação às autoridades civis e militares. Então precisamos de orar. Nós não queremos, não desejamos que isso aconteça, mas sabemos que se não houver realmente ordem e progresso, como estamos vendo a desordem e a baderna tomando conta, a anarquia, só Deus segura este país. Como diz a letra de um hino, interpretada pelo pastor Armando Filho, que aliás vai estar participando como cantor na celebração do Jubileu de Ouro da nossa igreja, em novembro, 11 a 15 de novembro. O Armando Filho estará naquela ocasião louvando a Deus, hinos como nós citamos, só Deus segura este país. Vamos orar nesse instante pelo nosso país. Pai, nós queremos nesse momento difícil pelo qual estamos passando, toda a nação brasileira, pedimos-te, ó Deus, a tua bênção sobre as autoridades constituídas. Meu Deus, tem misericórdia do nosso presidente, das autoridades civis e militares, pelo Congresso Nacional, a Deus, Câmara dos Deputados Federal, te pedimos a tua bênção sobre esta nação, para que estes homens tenham temor e tremor diante de ti, Senhor. Te pedimos pelas autoridades, pela igreja, para que nós possamos ver, ó Deus, este país atravessar toda essa turbulência, toda essa tempestade, e depois, ó Deus, sairmos contando vitória para a honra e a glória do teu nome. Nós te clamamos porque cremos no poder da oração, na eficácia da oração. Portanto, ouve o nosso clamor nessa manhã em favor de toda a nação, de todo o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior, trazendo a conclusão desse estudo muito importante. Mas que o próprio Deus sempre estará com os crentes. Deus não abandona e que no tempo certo, no momento de Deus, Ele age em favor da sua vida e da minha vida. Aliás, é no sofrimento, é
passando por, padecendo, é Deus já trabalhando. E aí você já pode glorificar Ele. Não glorifique quando chegar a bonança, não. É na tempestade mesmo que a gente vai glorificar o Senhor. Na ideia que o pastor James falou aqui de manhã, que aquela frase me impactou, né? Quando a ideia de Jó era justamente essa: quanto mais estava ruim, mais estava ruim. Ele disse: Deus, mas pode apertar o parafuso, que eu ainda serei teu, que eu ainda serei zeloso do Senhor, eu ainda farei a sua vontade. Esse sentimento é possível na vida de cada crente, na minha e na sua vida. Isso não é uma coisa de Jó, de Paulo, de Pedro, não. Isso é uma coisa para a igreja. Por isso que você tem que estar diante das Escrituras. Percebe isso? Percebe que você tem que estar diante das Escrituras, em vez de estar diante de jargões. Os jargões é bom, nos emociona, nos leva para frente, mas é vazio. Se não estiver pelo escrutínio da palavra, se não tiver uma razão na palavra, fica vazio e é fraco. Se você constrói a tua vida espiritual em cima de jargões, facilmente será destruído. Mas se você faz a sua vida espiritual crescer diante da palavra, meu filho, pode vir o vendaval que vier, a gente é sustentado por Deus. Essa é a ideia de Pedro. E ele continua, ele diz: sejam cheios de compaixões uns pelos outros. É a pura e verdadeira característica de todo crente. Ele se preocupa com o próximo. Ele quer ver o bem do próximo. E para isso, o crente ele luta contra o pecado que existe dentro de cada um, em querer, por exemplo, a vingança. Ele luta para que não haja uma satisfação na desgraça dos outros. A gente tem esse sentimento pequeno, ruim, corrói nossa mente, nosso coração. Às vezes aquelas pessoas que fez tão mal e ela entra em desgraça, parece que tem uma satisfação dentro de nós. Lute contra isso, irmãos. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A gente não pode ter satisfação alguma na desgraça, até mesmo do nosso inimigo. Não é um sentimento cristão. Não é um sentimento que Deus nos ensina pela sua palavra. Paulo nos ajuda a compreender isso quando ele escreveu à igreja de Corinto, dizendo a seguinte coisa: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Portanto, não pense que há satisfação quando um crente cai. Não há satisfação quando um crente, ele com sentimentos ruins, sentimentos de rivalidade, de partidarismo, ele explode com isso e usando uma catástrofe para a sua própria vida e a vida da igreja. É tanto, irmãos, que você percebe isso no meio da nossa comunidade mesmo. Quando acontece alguma coisa, algum infortúnio, a gente fica cabisbaixo, a gente fica olhando, a gente fala no canto da parede, porque de fato isso traz para a gente um sentimento ruim. Por mais que a gente fale e queira consertar, mas não conserta, só aumenta o sentimento ruim. Então, se a igreja sofre, a gente sofre junto. Se o irmão está sofrendo junto. Não há alegria na desgraça de ninguém. Absolutamente. E se subir esse sentimento no nosso coração, repreenda, ore, busque ao Senhor, para que ele seja extirpado, expulso, despoje-se de você. É triste ver o irmão ainda se alegrando com o ministério do outro que não evoluiu. Quando o casamento da irmã está um desastre, quando a miséria bate a porta do irmão. E contra isso, Pedro ensina numa frase, aqui no nosso texto, cabal: ame uns aos outros como irmãos. Estava hoje almoçando com um irmão meu, o pastor Josimar está nos visitando aqui, pastor Bolso. E sempre quando ele vinha, ele falava muito do ministério dele. E agora quando ele veio, ele fica me perguntando como é que está o ministério aqui, como é que está a vida do Senhor, tal, aquela coisa toda. Eu já fui a 3 almoços com ele e a gente só bate papo da igreja do Calvário.
Ele disse, mas eu sou novo ainda, estou engateando lá, estou aprendendo com o mestre. E ele disse uma frase para mim hoje. Ele diz assim: ande em amor. Ande em amor. É o que Pedro diz, né? Ande em amor. Amém, irmãos? Ande em amor. Está com vergonha de amar? Tenha vergonha não. Ame. Ame ao irmão. Amor é fazer o bem ao outro. Amor é querer bem ao outro. Amor é ajudar o outro. Amor é você ser o trampolim para que o outro possa pular a barreira. Ame. Ame a igreja. Ame aos irmãos que estão na igreja. Ame ao irmão que está do seu lado. A gente precisa de amor. Ame uns aos outros como irmãos. Por isso, saiba, irmãos, que por causa da natureza decaída, de existirmos ainda com aspectos pecaminosos, temos uma saída, um aliado, temos um caminho a ser pavimentado. O sangue de Cristo, Ele nos purificou de todo pecado. Em Cristo nós somos regenerados. Em Cristo nós temos uma nova inclinação, e essa inclinação grita dentro de nós: eu preciso amar. Eu preciso amar. Portanto, se a tua conversa, seja ela uma crítica ou não, seja ela construtiva ou não, ela está baseada no amor, Deus vai abençoar esta palavra. Mas se ela está recheada de ciúmes, de inveja, de planos obscuros, que às vezes é justificado ou não, mas que não tem nenhum pingo de amor, toda essa conversa, toda essa ideia, ela não serve para a igreja. E eu entendo então que se eu preciso amar, e é isso que nós precisamos gritar: eu preciso amar. O perdão é a estrada pavimentada para que nós venhamos amar uns aos outros. O perdão. E o perdão é de coisas que alguém fez para você, que lhe feriu, que lhe traiu, que fez doer, que trouxe mágoa, que apertou, que sangrou. O amor, para ser exercido, ele tem que ter perdão. E o perdão, ele não lembra do que passou. E a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Dele não se lembra mais. Mas infelizmente, a nossa memória não tem esse dispositivo. A nossa memória tem um dispositivo da natureza pecaminosa ainda, que a gente traz coisas lá de trás. Lá de trás. Mas fulano fez isso comigo. Mas dói no nosso coração, irmão. Dói no nosso coração quando a gente escuta um irmão dizendo: eu não participo mais disso, eu não faço mais isso, porque fulano fez isso comigo. Supere, perdoe, ame. Quem está perdendo? É você. Porque você não está perdoando, você não está amando. E aí você fica enclausurado. E aí você fica desgostoso. Perde a alegria de cultuar, perde a alegria da igreja, perde a alegria de ver os irmãos. E o que é que nós ganhamos com isso? Absolutamente nada. Ou o esquecimento. Então Paulo nos ajuda aqui, quando ele registrou o ensino para a igreja de Tessalônica, dizendo a seguinte coisa: não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal. Não precisamos escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus nos ensinou a amarem uns aos outros. A igreja de Tessalônica. Deus é amor.
E quando ele então é revelado, é a revelação do próprio amor. Por isso que a igreja de Cristo, a sua marca é amor. Aleluia. Fé, misericórdia, essas marcas. Mas se não tiver o amor, você pode transportar esse prédio daqui para João Pessoa, na fé. Eita, que fé. Eita, esse cara tem fé. Mas tu não ama, vale de nada. É essa a ideia que Paulo passa, quando escreve também aos Coríntios. E aí o autor aos Hebreus, ele diz a seguinte coisa: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Ou seja, o amor não é só um momento que você perdoou e que você amou e que deu outra chance. Mas o amor é algo contínuo em nossas vidas. Amar quem gosta de nós é muito fácil. Mas o desafio para nós é amar quem não nos ama. É amar com quem nos rejeita. É amar de quem não nos quer perto. E isso não é a prerrogativa pastoral. É uma prerrogativa do crente. Do crente. E ainda dentro dessas listas de virtudes, e voltando para Pedro, ele vai dizer: mostrem, né? Ou seja, é de fato a vivência do amor na prática. Mostrem misericórdia e humildade. É incrível, porque por mais que você queira, na sua mente, querer fugir de alguma coisa para dizer, não, eu não consigo, não tem jeito, você cai sempre na revelação de Deus. Mostrem misericórdia e humildade. A humildade e a misericórdia, se assim eu posso concluir, né, é esse carro-chefe do cristianismo. E juntando as demais, que aqui, essas virtudes, né, que nós já vimos, torna-se o reflexo da glória da igreja. Pois viver essas virtudes em meio à sociedade totalmente egoísta, materialista e individualista vai mostrar uma luz ainda não vista e que faz reconhecer um Deus verdadeiro e salvador. Isso quer dizer, irmãos, que quando eu ando em amor, quando eu sou misericordioso e humilde, isso reflete na sociedade que me ataca, que me vilipendia, que me acusa, que diz injúrias, e eu acabo ganhando esses irmãos para Cristo Jesus. Aleluia! Então o efeito não é só um efeito individual, mas é um efeito coletivo. A nossa vida andando em amor ganha almas. Ganha almas. E basicamente a misericórdia de Deus olha o homem como um ser que está suportando as consequências do pecado, quando o mesmo está nessa lastimável condição e que portanto necessita do socorro divino. O teólogo Luiz Berkoff, quando ele escreve e define o que é misericórdia, ele diz: pode-se definir a misericórdia divina como a bondade ou amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Ou seja, quando você reconhece a sua miséria, a sua desgraça diante do pecado, Deus exerce misericórdia, independentemente do que você faça. Ele tem misericórdia, Ele te chama, Ele te salva, Ele te recolhe para Ele. Aleluia. Pedro então, ele traz à luz um ensino bem prático, enfatizado por Cristo. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Observe, Cristo havia ensinado justamente isso. Mateus capítulo 5, verso 44, no Sermão do Monte, ele diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem vos perseguem. Cristo ele apresenta então essa característica de quem teve a mente renovada.
Quem agora se considera cristão, por ter aceito a Cristo como Salvador e faz parte da igreja de Cristo, ela é uma pessoa que não retribui o mal, e mesmo que tenha cometido, se arrepende e busca ressarcir o prejuízo causado pela palavra árdua e dura que foi lançada. E outro texto, Paulo agora vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 17: nunca pague o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos outros, ou aos olhos de todos. Em outro momento, Paulo disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15: cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. É um tema recorrente nas cartas, é um tema recorrente na igreja. Nós precisamos retribuir o mal com o bem. Da nossa boca deve exalar bênção. Essa é a nossa marca, essa é a nossa característica aqui na terra. Esse bem é para o mundo, ou os mundanos, para que a gente não possa nem falar dos domésticos, dos da fé, dos de casa, porque isso já é, não precisa nem falar, já está impresso nos nossos corações. Aleluia. Não é para acertar as injúrias e os insultos nos seus próprios termos. Meus irmãos, a gente precisa dar fim a qualquer tipo de retaliação. A vingança, pagar o mal com o mal, retaliar as pessoas com insultos e injúrias, não é padrão cristão. E isso é da velha natureza, própria da carne. E o crente não mais vive pela carne. O crente, ele frutifica no Espírito Santo. Então o que fazer? O que fazer? Pedro nos responde: procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E ele então continua: pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Pedro aqui coloca que os crentes foram chamados também para isso, para abençoar. Nós temos esse dever, abençoar, inclusive os inimigos, a começar então da nossa própria língua. Quero concluir então, irmãos, dizendo a seguinte coisa: nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e quando o corpo está ferido, ele enfraquece, ele desmonta, e ele pode acabar desfalecendo. Ele não morre, a igreja nunca morre, mas ela pode desfalecer, ela pode desmontar, e ela pode enfraquecer. E ela enfraquece do ponto de vista de que seus membros se intrigam, falam mal um dos outros, quando se orgulham do que têm e do que são, empinam o nariz com ar de superioridade. Quantas vezes eu já vi e ouvi quando alguém diz que determinado segmento da igreja não anda, não evolui, se tal pessoa estiver ali na frente. Amados, estar à frente de algo é mais do que capacidade, é ter virtudes cristãs vividas, é ter virtudes cristãs vividas, é ter virtudes cristãs vividas e não faladas. Um irmão pode ter uma opção política, um time de futebol, um paladar diferente do meu, mas isso não me faz ele inimigo. Isso não me permite desejar o mal e ainda ser pivô da desgraça do mesmo.
Uma das características que faz você um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é ser uma pessoa que ama, é um crente que ama, e assim tolera o oposto. Tolera as injúrias e as ofensas. Não existe crente com frases: mexeu comigo, vai levar. Não existe uma passagem bíblica incentivando esse tipo de coisa. E por que a gente quer legitimar? Você sabe onde errou com o irmão? Você compreende que ofendeu, maltratou e causou dor a ele? Seja um vizinho, seja um amigo, seja um parente, um irmão da igreja. Jesus está nos dizendo hoje: é preciso reparar o dano, é preciso reparar o que ficou danificado e parar de danificar. Como todos já sabem, como a humanidade temos um problema. A natureza caída, como homem, temos esse problema, a natureza caída, pecaminosa, separada de Deus. Mas Deus, Ele elegeu um rebanho para Ele. E Ele chamou esse rebanho pelo Evangelho, um chamado eficaz. Saímos do rebanho de condenados para um rebanho de salvos. E aí nós precisamos perceber, como diz Paulo, ou melhor, como diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 7, ele diz: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Sendo tudo isso, Deus nos perdoou, nos chamou, nos fez assentar nos lugares celestiais, entrar na sua luz. E isso quer dizer que não faz sentido nenhum, não faz sentido algum termos inimigos. Não faz sentido se justificar com a falta de perdão. Ah, pastor, eu sei que está escrito isso aí. Eu sei que Paulo ensinou isso. Mas é porque é difícil, eu não consigo. É porque a outra pessoa lá não ajuda. Não existe essa desculpa. Não existe. A culpa é nossa. É nós que temos que perdoar. Eu preciso amar. E Deus nos sustenta para que isso aconteça. Amém, irmãos? Fiquemos de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a dificuldade nossa, o Senhor conhece mais do que nós. O Senhor sonda o nosso íntimo. O Senhor conhece o deitar, o levantar. O Senhor conhece cada sinapse dos meus neurônios, cada pulso elétrico. E existe algo, Senhor Deus, incrustado nas nossas almas, a natureza caída, que sempre quer suscitar e lembrar do velho homem. E se não fosse pela Tua misericórdia, graça e amor, nós há muito já teríamos convalescido. Mas a cada momento, Senhor Deus, que estamos diante da Tua palavra e vamos pensar sobre o amor mais uma vez, sobre o sustento do Senhor sobre nossa vida para amar, eu trago à memória aquilo que nos dá esperança, como disse o profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Meu Deus, eu necessito amar, eu preciso amar, eu preciso perdoar, Senhor. Eu preciso retirar as mágoas, os rancores. Eu preciso arrancar e extirpar do meu coração. Ajuda-me, Senhor. Ajuda os Teus santos, os Teus servos que aqui vieram esta noite.
Aos irmãos que estão em casa ouvindo e vendo e pararam para acompanhar este culto, esta palavra. Talvez estejam com lágrimas nos olhos. E essa lágrima reflete justamente o teu falar, o seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. E é assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até amanhã.